Vamos então, a gente falou do Gabigol como decisivo, né? E que foi dentro de campo. E aí ontem, na saída de campo, ele também foi dar entrevista. O Flamengo tinha vencido o jogo por 2-0 e foi questionado pelo Eric Faria sobre as questões envolvendo os desentendimentos ali, algumas rupturas dentro do elenco rubro-negro. Vamos ver a resposta do Gabigol. Gabriel, ano passado o Flamengo conseguiu virar um confronto contra o Atlético Mineiro e muita gente disse que ali foi uma virada de chave na temporada. Você acha que chegou esse momento também do Flamengo, de repente, entrar numa nova era, num novo rumo em 2023? Não concordo. Eu acho que o trabalho tem que ser feito desde dos treinos, do primeiro minuto que a gente entra no ninho, e é isso que é feito. A gente sabe que tem muita gente que fala um monte de merda, desculpa o palavreado. Você falou também, né, sobre algumas coisas que saíram. Então, acho que vocês da imprensa criam umas coisas para a torcida vem para o Maracanã com um pouco de dúvida, um pouco de má intenção com os jogadores. Isso nunca aconteceu aqui no clube. Desde a época do Diego, do Arão. No momento não tem nenhum problema de relacionamento entre vocês? Tem problema da gente com vocês, da imprensa, porque vocês falam... Entre vocês não tem? Tem da gente com vocês, da imprensa, porque vocês criam coisas na cabeça do torcedor, e aí começa a se criar um clima ruim para dentro do clube, que os verdadeiros flamenguistas não podem acreditar. O Flamengo sempre é o nosso amor. A gente joga pelo Flamengo, a gente está todos os dias lá para correr pelo Flamengo. E o Flamengo não é Big Brother. Big Brother é quem tem aquelas 24 câmeras de fofoquinha, de tal. O Flamengo não é isso. O Flamengo é o grande time, é o maior do Brasil, onde tem jogadores de futebol atrás do sonho próprio e principalmente do clube. E por que os resultados não estavam acontecendo, então? Os resultados estavam acontecendo. Só que não é pão, né, que você coloca a massa e sai na hora. O São Paulo tem a característica do Flamengo, tem o DNA do Flamengo, o jeito do Flamengo, e parece que ele está aqui há 5, 6 anos, não? 40 dias. 40 dias, na minha opinião, é pouco. É pouco. O Abel está há 3 anos, o Diniz está mais que quase todos os treinadores do Brasil. Um ano agora, o Diniz, mais de um ano. Então, e você vê a diferença do time deles. E não é porque também eles perderam que o Diniz tem que ir embora, e não é assim. É claro, tem que haver cobrança, mas cobranças justas. Não que tem briguinha, não corre, não é Big Brother, é Flamengo. Bem, a resposta ao Gabigol é uma matéria publicada na semana passada pelo GE. Globo, inclusive pelo próprio Eric Faria, que foi quem perguntou ao Gabigol sobre ela, junto com o Fred Gomes, também repórter que acompanha o dia a dia do Flamengo, setorista aqui no GE. Globo. E essa matéria fala que existem de 3 a 4 grupos dentro do elenco rubro-negro e que o clima entre esses 3 a 4 grupos não é bom. Inclusive, o Davi Luiz, que é um dos líderes do elenco, se sente pouco respaldado nessa briga aí por mais profissionalismo dentro do elenco rubro-negro, dentro do elenco como um todo, né? Que o Gabigol, por exemplo, sofre resistência de alguns companheiros pela personalidade dele. Não é animosidade, a matéria não fala de animosidade, mas fala que não tem uma certa resistência de alguns companheiros. Que falta mobilização e de algumas conversas para identificar o que está errado, né? O que chama atenção ali. Falta essa mobilização para identificar os problemas do time. Além disso, entrevista do Felipe Luiz após o empate, né, com o Nublense pela Libertadores gerou um certo incômodo na comissão técnica. A forma como o Davi se colocou, ele foi contrário. O que ele disse que o Sampaoli disse não era foram físico, era técnico e tático. Foram contraditórios, né? O Davi Luiz falou que não era uma questão física, o Sampaoli falou que era uma questão física. E o próprio Sampaoli, o técnico, enfrenta resistência pela decisão dele em muitos momentos, né, de no aspecto físico mesmo dar uma esticada na corda, ou seja, excede o que o Departamento de Saúde e Performance do Flamengo espera, que ele tenta ter um pouquinho mais os jogadores, principalmente os mais importantes, que são esses que têm ficado mais tempo fora. Então foi sobre isso que o Gabriel foi perguntado. E a resposta dele aí, no primeiro momento, é não tem, mas depois o Eric insiste, então só tem com a imprensa. Entre vocês não tem, ele só com a imprensa. Ele não é muito enfático em não temos nenhuma questão de elenco. Eu não sei se a gente vai exibir, porque depois teve uma entrevista do Everton Ribeiro na área de entrevista, em que quando ele diz, não, problema todo grupo tem, coisa e tal, que é absolutamente normal. A entrevista só aconteceu porque o Flamengo ganhou. O Everton Ribeiro diz isso. Não, se a gente tivesse perdido, a gente não ia falar nada. Como a gente ganhou, aí a gente vai e explica. Isso é a coisa também mais comum em situações envolvendo times de futebol ou seleções. Se você perde, sai todo mundo, ninguém fala nada. Quando você ganha, você se empodera. E há hoje uma questão, é que quando se diz vocês da imprensa, a imprensa hoje virou uma coisa muito ampla. Sim. Não é? Basta você ver nas coletivas, quando
é anunciado, eu sou fulano, papapá, fulano. Então, esse alcance maior hoje que se tem do que é imprensa está muito misturado, porque você vai ter gente que exerce o seu trabalho de maneira muito séria e você vai ter gente que exerce o seu trabalho apenas de maneira apaixonada. E quando você exerce o seu trabalho apenas de maneira apaixonada, você não tem muito compromisso com a precisão dos fatos. Você joga muito com o que você acha, com o que você pensa, com o que você quer. Não é? E aí, quando quem está lá dentro, jogadores, comissão técnica, olha, eles falam assim, isso tudo aí da imprensa. Não tem uma distinção em dizer assim, pô, aquele cara ali, ele é diferente daquela jornalista. Porque é tudo igual. E o nós contra eles, eu acho que não é favorável para ninguém, né? Ninguém está interessado em dar uma informação porque é bom, porque vai jogar torcedor, contra time, porque vai prejudicar alguém. Claro. Então, esse nós contra eles não é bom nem para os jogadores, muito menos para a imprensa. Enfim, agora, o meu ponto, eu acho que é o que você chama atenção, pensei que acontece em muitos clubes, mas eu acho que o Flamengo tem isso muito claro. Se a gente for observar, a gente precisa voltar muito. O Flamengo vem de uma trajetória de eliminações, de resultados ruins antes do São Paulo. E algo que chamava muito a atenção no ponto que a gente elogiava é que sempre que o Flamengo é eliminado, que o Flamengo perde, tem uma campanha ruim, quem vai falar é o Everton Ribeiro. Sim. Aparece em todas as oportunidades, é sempre ele quem bota a cara lá e vai falar em nome do time. Quando o Flamengo ganha, e aí tem algo que o Gabigol quer dizer, ele aparece para responder. Eu acho ótimo quando o Gabriel dá entrevistas, porque ele normalmente dá boas entrevistas, ele responde, ele se coloca. Mas, infelizmente, só quem aparece quando o Flamengo perde é o Everton Ribeiro. E ontem, de novo, ele estava lá para falar. São pessoas com temperamentos bem distintos. O Gabriel é esse temperamento, pede até desculpas pelo emprego de um palavrão e coisa e tal, mas esse é o Gabriel. Sim. As entrevistas dele vão ser assim, ele não vai ficar... Já o Everton vem com um outro estilo, mas também, deixar muito claro, o Everton diz tudo que ele quer dizer. Sim, só que ele diz de uma outra forma, diferente da do Gabriel, que também diz tudo que ele quer dizer. Só que na hora da derrota, só quem aparece ali normalmente, 90% das entrevistas, aeroporto, inclusive, quando o time está sendo ofendido, hostilizado, que não se justifica, porque não é correto, mas é o Everton Ribeiro quem aparece ali para falar. Eu acrescentaria um outro jogador agora nesse histórico recente, que é o Fabrício Bruno. Sim. E também Por vezes o Léo Pereira já apareceu algumas vezes. O Fabrício Bruno tem me chamado a atenção, porque volta e meia ele estava participando de entrevistas aí depois. No último jogo, o Fabrício Bruno apareceu. Então, o jogo contra o Bahia também. Que aparecesse em todos os momentos, porque o Everton Ribeiro ontem apareceu de novo para falar sobre esse resultado, dessa vez positivo para o rubro-negro. Algumas coisas são verdades, mas não é tudo que fala. O nosso elenco tem as suas individualidades, mas nada que atrapalha dentro de campo, atrapalha o nosso ambiente. Eu vi o que o Gabi falou, acredito que foi muito bem. Tem coisas que são fomentadas para fora, de fora para dentro, que não são verdades, e a gente tem que ficar vindo aqui nos explicar, mas só com a vitória que a gente pode falar, né? Porque se a gente perde e fala isso, não repercute e acho que a gente está dando desculpa. Mas não, a gente faz o nosso trabalho dentro de campo e o que vem de fora para dentro não pode nos atingir, não nos atinge, e a gente sempre tem que passar o que é a verdade, que o nosso grupo é independente do que se falam dentro de campo, a gente dá a vida um pelo outro e pelo Flamengo, que é o mais importante. Já viu o Sampaoli também? Porque ele também foi perguntado sobre essa questão, porque inclusive a matéria tem apuração em relação a essa questão, principalmente do aspecto físico e também das diferenças de justificativas do Sampaoli e do Davi Luiz. Então ele ontem, claro, também foi perguntado... Felipe Luiz. Não, a entrevista do Felipe Luiz, verdade, obrigada. Felipe Luiz fala que é uma questão física para ele. Não, enfim, vamos ouvir o Sampaoli também sobre essa questão interna do grupo. Eso no puedo controlar, sinceramente. No, es una cosa que el fútbol, la noticia corre rápido. Es muy difícil ocultar alguna cosa en la actualidad. Muy, casi imposible. Tampoco es mi estrategia. Yo hice una estrategia para lograr presionar mucho a un time que para mí, en Sudamérica, es de lo mejor, que es Fluminense. Y sigo pensando la misma cosa. Mas que se sepa quién va a jugar, de qué forma vamos a jugar, eso sinceramente no tengo manera de controlar y creo que ninguém puede controlar isso. A pergunta, até o PC está lembrando ontem na coletiva, ela foi mais em relação ao Sampaoli, direcionada à questão de vazamento de
de escalação. E o jornalista está lá no dia a dia para tentar justamente buscar o vazamento da escalação, a informação em primeira mão, tá? Eu acho assim, vamos lá. Bom, primeiro que uma reportagem dessas é uma fotografia de um certo momento, né? De um momento inclusive de muita instabilidade de resultado, que você tem as diferenças. Essas diferenças, geralmente elas aumentam muito quando você está perdendo e tende a reduzir bastante quando você está ganhando, né? Clássicos do futebol. Aliás, é uma série de clássicos do futebol essa história. E um grupo de jogadores tem mais de 30 jogadores, mais comissão técnica, exatamente, né? Ninguém espera que todo mundo se dê... Todos sejam melhores amigos, né? Exatamente. Em qualquer ambiente de trabalho. E a famosa história, né? Geralmente tem 11 muito satisfeitos, né? Aí tem uns 5, 6 que não estão muito e tem uns outros que estão muito insatisfeitos. É assim que funciona. Inclusive, né? de vez em quando vão embora, não querem viajar e são negociados. E aí, assim, dentro dessa história dos clássicos do futebol, né? Quando vaza alguma coisa que não é legal, né? É um pouco aquela síndrome. Você lembra aquele livro do David Goodes, Policial no Ar, né? Atire no pianista, né? É atire no pianista. No caso, o pianista é a imprensa, né? Quando a notícia não é ruim, você pega o mensageiro, você não pega a mensagem, né? E acho que está muito claro, até pelo que o Everton diz, né? Que sim, tem alguns problemas, no mínimo isso, né? E, por fim, um outro clássico que será que a gente pode achar um inimigo comum para mobilizar antes de um jogo importante? Será que a gente... o famoso... aquilo que o Filipão brinca, né? Brinca e fazia, né? De botar, né, um jornal grudado na parede, no vestiário. Olha o que eles estão dizendo da gente, coisa e tal. Vamos lá, vamos dar a resposta. E mobiliza. Então, assim, eu acho que são tantos clássicos que eu não... E com um detalhe só para... Eu não daria tanta importância para essa história. Com um detalhe, assim, é importante fazer a diferença. A reportagem assinada pelo Éric Faria e pelo Fred Gomes, ela só foi publicada porque o Éric e o Fred rechecaram tudo aquilo que eles apuraram. E aí sim eles publicaram, porque eles são jornalistas sérios. O grande problema, repito, é que hoje há uma confusão entre jornalismo praticado com seriedade e o jornalismo praticado apenas com paixão, sem compromisso com a realidade ou com responsabilidade. Quem tem que trabalhar a imagem do clube é a assessoria de imprensa, jornalista da notícia, né? Exatamente. Essa reportagem aí, e você vê ali o nome do Éric Faria e do Fred Gomes, ela faz parte do jornalismo com responsabilidade. Ela só foi publicada porque ela foi apurada, rechecada, e, enfim, ela foi publicada. Porque são praticantes do jornalismo de seriedade. Agora, quando olham para a imprensa, não fazem essa distinção. E que parte de um questionamento natural. Não é uma matéria produzida, né, do nada, é de um questionamento natural pelos resultados e por alguns comportamentos. Inclusive, essa entrevista coletiva que a gente cita foi muito repercutida no dia seguinte. Como é que o Felipe Luiz fala uma coisa e o técnico do time fala outra? Naturalmente, esses questionamentos pedem uma apuração como a que foi feita. E a outra questão, isso eu tenho um razoável tempo, a maioria dos jogadores de futebol não gosta da imprensa. Não é de querer mal a imprensa. Porque qual é o papel do jornalismo? O papel do jornalismo é ser incômodo. Contar o que o cara não quer contar. O que ninguém quer ser, o que uma pessoa não quer que saiba, o jornalismo vai lá e conta. O resto é assessoria de imprensa. Então, é evidente que o jornalismo sempre, e principalmente o praticado com seriedade, como o caso dessa reportagem assinada pelo Éric e pelo Fred, ele sempre vai causar um incômodo. Agora, é isso. Vai ter o incômodo de cá e vai ter o desabafo de lá. Quando perde, fica todo mundo calado. Quando ganha, você aí sai da posição de encolhido para uma posição de gigante.